Há algum tempo atrás, eles estiveram aqui e trouxeram várias novidades, mostraram como é que um setor aparentemente tranquilo e voando já em uma velocidade de cruzeiro poderia se revolucionar. E a gente tem assistido com o avanço tecnológico e as revoluções tecnológicas isso acontecer em vários segmentos. No setor de seguros não tem sido diferente, revoluções a cada instante e que beneficiam tanto as empresas, evidentemente esse é o grande objetivo, mas do outro lado beneficiam e muito, muito mesmo os consumidores, os clientes, os segurados. Eu estou aqui com o pessoal da Yuzi, o Leandro e a Fernanda. A Fernanda veio aqui pela primeira vez, eu já senti, Fernanda, que o Leandro falou assim, olha, ela vai resolver. Falou, você tem um pacote de novidades para me contar. Ele falou, não quero tomar conhecimento, porque da outra vez já falei tudo. Então nós vamos descobrir se é isso ou não. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado, viu, cara? Você sabe que você é sacanagem com ele, porque tá querendo fugir, né? A gente teve que amarrar, vocês não estão vendo, mas a gente teve que amarrar ele aqui e tudo mais. Gente, quero primeiro ouvi-los a respeito de algo que me parece fundamental, sobretudo quando a gente pensa em um processo de transformação como esse que a gente está vivendo, e transformação no sentido mais amplo, né? Porque a gente está passando por um processo eleitoral, ou seja, perspectivas que estão sendo colocadas para uma nova situação de administração do país e dos estados, e estamos tendo de reposicionar o Brasil em diferentes setores para ser um país para o futuro. E aí vocês resolvem dizer o seguinte, vamos tratar a questão da mobilidade. Vocês já estavam fazendo isso, mas dentro da caixinha de vocês. Eu lembro da nossa última conversa, quando falamos sobre as possibilidades infinitas de usar a tecnologia para melhorar essa experiência, fazendo com que o seguro, que hoje é um calcanhar de Aquiles, se tornasse um benefício para o segurado, pagando menos, com garantias lá na frente. E aí agora vocês dizem não. Vamos repensar a mobilidade, vamos desenhar um projeto, mas não sozinhos. Vamos levar isso para o setor privado, ou seja, os pares de vocês. Vamos levar isso para governos, trazendo as administrações públicas para essa realidade. O que é esse projeto de mobilidade que a Yuzi pensa e como a Yuzi pensa, Fernanda? Bom, para começar, então, assim, a gente criou um projeto, ele chama Hora da Mobilidade. E mobilidade, como você mesmo já comentou, ele é um pilar muito estratégico para a Yuzi, que a gente trabalha desde a concepção da Yuzi aqui no Brasil, né? E aí, no final de junho, a gente encomendou uma pesquisa para a nossa agência, para a gente entender o que as pessoas elas atendem e entendem por mobilidade. E o que a gente pôde perceber com isso é que a mobilidade é sim um assunto bastante importante, mas o que peca e o que pesa, na verdade, é o tempo de deslocamento entre as pessoas irem das suas casas para os seus trabalhos. E aí, quando nessa pesquisa, o que a gente pôde entender? Vários setores que, na verdade, assim, a gente não pode mudar a questão do tempo do meu deslocamento até o meu trabalho. Mas eu posso, sim, mudar a tolerância com esse tempo. E daí surgiu o nosso convite para as empresas, que é a flexibilidade no horário de seus colaboradores. Seja na entrada ou seja na saída. Porque aí, sim, eu tenho essa tolerância com o tempo. As pessoas podem, de fato, deixar o carro em casa e testar outros meios de transporte. Até porque eu não sei em outras regiões do país, mas, por exemplo, em São Paulo, quando tenho amigos que vêm de outros estados, de outras cidades, você mora a que distância do teu trabalho? Eu digo, moro a 30 minutos. Aqui a gente mede a distância pelo tempo que leva e não efetivamente pela distância física entre os espaços. Essa é uma lógica que precisa mudar. Perfeito. E aí, como é que isso se viabiliza junto às empresas? Então, aí a gente ficou toda a segunda quinzena do mês de julho, todo mês de agosto, a gente convidou empresas de todos os segmentos possíveis, desde empresas que são pares de da Yuzi ou empresas que não são nossos pares, levando esse convite da flexibilidade com o horário de seus colaboradores, né? E é isso que a gente até falou no início, a ideia é justamente essa, que as pessoas elas se conscientizem ao, de fato, usar outros meios de transporte. Então, por exemplo, eu moro longe do meu trabalho, às vezes eu posso pegar mais de um meio de transporte, eu posso usar a questão da carona solidária entre colaboradores. É um incentivo mesmo as pessoas a repensarem a maneira de se locomover, vamos dizer assim. Agora eu fico pensando, há algum tempo atrás a Jovem Pan fez um fórum, Mitos e Fatos, e nós discutimos mobilidade dentro de um guarda-chuva, projetando
o futuro, projetando as cidades do futuro. E eu tenho a felicidade de mergulhar nessas discussões porque faço a curadoria das discussões, dos debates ali do Mitos e Fatos. E encontrei diversos artigos, encontrei, é ruim esse termo, mas vários especialistas tratando a questão. E eu ouvi que quando a gente fala sobre mobilidade, sobretudo em um país como o Brasil, tão desigual nesse quesito, cidades que têm uma malha rodoviária excelente, ou estados, e outros que não têm uma cobertura adequada. Cidades que ainda estão planejando o metrô, outros que já têm quilômetros e quilômetros funcionando. Táxi, os aplicativos e por aí vai. E aí eu ouvi que a mobilidade é uma questão, acima de tudo, cultural. É como eu entendo e como eu percebo o meu meio de locomoção, como eu me desloco e como eu aproveito esse tempo. Tenho amigos, por exemplo, que dizem para mim assim, eu largo meu carro em casa porque no trajeto entre minha casa e o trabalho, eu vou lendo, eu vou estudando. Já conheço amigos que fizeram um trabalho da pós, conclusão da pós, no metrô. Eu falo, cara, que concentração é essa? Como é que a gente faz, Leandro, para poder... óbvio, o incentivo das empresas é gigantesco, mas esse papel cultural ele se transforma por meio da educação, creio eu. Como é que a gente faz para dar esse suporte? Porque é uma mudança que não acontece no hoje. Vocês estão fazendo um projeto, isso é louvável, que mira o futuro. Vocês não esperam resultados amanhã, eu imagino, né? Como é que faz? Na verdade, um dos nossos pilares de atuação é como que a gente aplica o conceito de Learning Education, né? Traduzindo, como que a gente trabalha melhor levando conteúdo e aplicando isso, obviamente, numa tradução de valor, isso é, em execução. Recentemente, até pautado sobre o pilar da entrevista e viajando por alguns países do mundo, né, e também lendo alguns artigos técnicos e conversando também com os especialistas, a gente acabou observando que a melhor forma de levar isso ao target é como que a gente, no nosso caso, educaria o setor privado. Né? O setor privado ele tem uma ponte essencial nessa relação para poder auxiliar com que o colaborador dele tenha essa experiência do uso do modal. Então, a responsabilidade não pode ser só da opinião pública ou do poder público. Né? A gente sentando com o secretário de transporte, com a diretoria do DSV, com a diretoria da própria CET, né? A gente identificou vários pontos de evolução. Né? Empresas como a própria Yellow, né? Que recentemente acabaram desembarcando seus próprios... O uso dos modais, né, com acessibilidade, é um dos pilares de atuação, mas tudo depende da educação. Né? Quantas bicicletas nós vimos destruídas ao longo dos últimos dias. Né? O próprio uso do metrô também depende de uma educação. Né? Imagina que uma empresa de seguros está propondo você deixar seu carro em casa, né, que é o principal atributo de valor que a gente vende, né, e fazendo com que você repense a forma como você pode trabalhar, a forma como você pode ser lifestyle. Quantas empresas hoje abraçam essa iniciativa e como que foi a dor delas ali no começo desse processo? Porque são estruturas já rígidas, né? E é sempre difícil você mudar a cultura de uma empresa com todos os seus... fazer uma manutenção com o avião no ar, né? Exatamente. Como é que foi a dor delas no começo? Quantas são hoje? Hoje nós somos em 26 empresas, tá? De um trabalho que a gente iniciou então em julho e trabalhou todo o mês de agosto. A partir do momento que a gente subiu a nossa página, horadammobilidade.com.br, muitas empresas já entraram em contato com a gente através da página. Espontâneo. Muito legal. E assim, a gente sentiu nesse contato, as dores são justamente porque as pessoas elas não pensam nisso. É muito mais fácil eu realmente pegar o meu carro e ir para o meu trabalho. Mas quando você faz a pessoa refletir, aí você vê que não é algo, que não é um bicho de 7 cabeças. Então, realmente, a gente teve uma abertura com as empresas que foi fantástica. E, inclusive, a gente gerou uma troca, porque, então, a gente propôs essa ideia, a gente teve essa iniciativa, né? E as empresas nos trouxeram outras coisas, nos trouxeram outros dados, né? A gente está falando que a gente tem empresa que vende, por exemplo, caixinha para bebê, desde empresa que fala de investimento. Então, a gente está falando de vários nichos. São de segmentos completamente diferentes. Então, isso foi muito bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa para vocês e eu não posso deixar de perguntar isso. Na mão contrária, na mão que vem, como é que a Yuzi, enquanto seguradora, alguém ou seja, uma empresa que está no centro dessa questão, com o crescimento na frota de automóveis, motos, por aí vai, num país em que a gente sabe que não existe uma cultura, pelo menos em um primeiro momento, o primeiro gasto que o camarada tira é o do plano de saúde, e ele vai cortando, e o seguro está lá no bolo sem que ele perceba o quão fundamental é ter aquele investimento.
não é uma despesa. Sim. O seguro é um investimento. Em qualquer país do mundo, este é o raciocínio. Aqui no Brasil não é. Na mão contrária, como é que a Yuzi ganha, se beneficia enquanto uma empresa de seguro, enquanto uma seguradora, que tem os dois pés fincados na tecnologia? Como é que vocês ganham com isso? Na verdade, com a ação da Hora da Mobilidade, a proposta em converter cliente para comprar seguro, desde o início, é baixa, é zero. Você quase não tem esse caminho. A gente não pretende ter esse caminho. Né? Isso está muito mais forte no pilar do engajamento e marcas que possam transformar a vida das pessoas. Né? O nosso grande objetivo não é ser a maior seguradora do país, mas o nosso objetivo é ser a seguradora que mais engaja a sociedade. Então, isso está dentro do nosso propósito como marca. Parece até um discurso muito bonito, mas é muito interessante quando você observa que mais de 26 empresas aderiram a uma ação que foi criada através de um comitê de colaboradores, foi levado para uma sociedade de capital privado e hoje você impacta diretamente mais de 4.000 pessoas. Isso é muito legal. Né? Então, como que esse engajamento ele poderia tornar e vai tornar a vida das pessoas melhor? Você diz isso, é um discurso muito bonito, mas é sempre legal enfatizar, e eu converso com muita gente o tempo todo, né? Jornalista não é desgraça, a gente conhece todo mundo. Minha mulher fala que eu pareço vereador, que eu vou andando, vou encontrando, conhecendo todo mundo, mas é muito legal porque eu tenho uma visão bastante ampla de como funcionam diferentes segmentos. É claro, estou um pouco mais perto da tecnologia. Mas esse é um discurso que, na verdade, não é um discurso, é uma prática. Ou seja, ou a empresa ela adota isso como uma filosofia, está lá no DNA dela, ou ela simplesmente está fazendo por fazer e tem uma segunda intenção. E vocês já nascem, eu disse aqui mais de uma vez, com os dois pés fincados no mundo digital. E isso é próprio da cultura do mundo digital. É algo que a gente não está acostumado a ver em uma empresa, em uma organização, vamos usar essa expressão, não gosto, mas é uma organização tradicional. Exato. Ela não vende isso de maneira natural, de maneira verdadeira, intrínseca. Ela se força a fazer aquilo. E por isso que tem uma grande quebra quando você parte para essa relação no mundo digital com sua base de seguidores. Daí, não quero ser a maior seguradora, mas você tem um objetivo dentro desse segmento, que é conversar com o teu público. Quem é esse público hoje e como é que ele se conecta com a Yuzi dentro dessa lógica? É muito engraçado porque, se a gente observa, né, o perfil da marca Yuzi, ele é totalmente desenvolvido para o perfil nativo digital Early Adopter. Né? Só que hoje o perfil nativo digital ele pode estar composto em várias faixas etárias, não necessariamente no target de 25 anos. Né? Eu pego o exemplo da minha mãe. Né? Você tem a vertente do público digitalizado e do público digital. Né? O público digitalizado ele consome produtos, serviços digitais, mas o público digital não necessariamente consome um serviço digital. Né? Hoje você tem um país onde você tem mais celular do que pessoa, né? Pessoas no Brasil. Né? Então, assim, como que isso se encadeia na relação e no poder de consumo no ambiente digital? Você imagina que hoje praticamente 40% das nossas vendas ocorre através de um aplicativo. Né? E 100% do nosso volume de vendas ocorre através de um canal digital. Como isso se conecta, né, aos modais? Como que isso a gente pode trabalhar gestão através de inteligência de dados? Por que não lançar um seguro que você só paga pela forma como você dirige? Né? Recentemente, a gente lançou o nosso aplicativo, que é o Yuzi Trips, onde o consumidor ele se autoanalisa através do modo como ele dirige. E ele participa de um efeito de gamification ganhando prêmios. E você tem um ranking aberto dos consumidores finais. Grande parte dos usuários do Yuzi Trips, que são mais de 300 mil usuários, 8 mil usuários utilizam o aplicativo por dia, analisando o modo como ele freia, o modo como ele dirige, o modo como ele acelera. Aí todo mundo questiona, a Yuzi vai penalizar esse consumidor através de um aplicativo? Não necessariamente. O mainstreaming tem que estar na forma como você acha aquela informação importante para a tua vida. Bom, para a gente poder fechar, porque se a gente for enveredar por esse caminho, nós vamos passar o dia inteiro falando sobre o comportamento do usuário, user experience, né? O comportamento do usuário aqui. Fernanda, repete para a gente o endereço para quem quiser conhecer essa campanha, entender e até mesmo se associar a ela, uma empresa, ou de repente você é um colaborador de alguma empresa que diz assim, poxa, eu gostaria que esta fosse também a filosofia da minha empresa. Como é que faz? Então vamos lá.
A gente criou uma página, a página é horadamobilidade.com.br. Nessa página... A hora ou hora? Hora da Mobilidade. www.horadamobilidade.com.br. Nessa página a gente tem todas as vantagens do movimento. A gente também tem um vídeo que conta um pouquinho a história, falando dos pilares, né, de meio ambiente, trânsito e saúde das pessoas. A gente tem também um campo onde empresas realmente podem mandar um e-mail solicitando a participação. E a gente tem um outro campo que é muito interessante. Então, por exemplo, eu trabalho na empresa, mas eu fico meio assim de falar com o meu gestor. Tá. Então tem um campo, como pedir para o seu chefe de modo anônimo. E a gente recebeu Vocês pedidos... Vocês fazem isso com aumento também, não? Tem um campo assim, mobilidade aumento ou não? Esse ainda não. Pode ser uma boa ideia, né? Mas a gente recebeu e-mails através de como pedir para o meu gestor isso, também. É muito legal, porque acho que tem pessoas que têm ficam mais inibidas, claro. Então... Até por essa lógica do quadrado ali, da organização. Perfeito. E tal. O movimento ele é tão nativo que seguradoras já têm interesse em participar. Que são empresas concorrentes. Para a gente não existe concorrência, existe um grande movimento. Claro. É isso aí. Bom, então essa entrevista você acompanha pela Jovem Pan, estará no Tech News, porque eu vou puxei a sardinha o tempo todo aqui pro meu lado para tecnologia, não tem jeito, então estará no meu blog no Tech News. Essa é a Fernanda Coleman, ela é especialista de marketing da Use, o Leandro Claro, que é diretor de marketing da Use, falando sobre essa campanha Hora da Mobilidade, falando um pouquinho sobre como usar essas ferramentas todas que já estão aí na nossa mão para transformar a nossa vida. E a gente pode começar por qualquer uma das esferas da nossa vida. A gente pode começar pelo trabalho, pode começar em casa, onde quer que isso se apresente necessário. A mobilidade precisa ser pensada, repensada e praticada. Gente, obrigado pelo bate-papo, foi muito bacana. Até a próxima. Muito obrigado.